Seja muito bem-vindo ao CMO Summit, o maior evento sobre transformação no marketing da galáxia. Esse ano a gente teve quase 100 mil inscritos e durante 5 dias você vai poder acompanhar mais de 70 conversas gratuitas com as maiores mentes do marketing do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? Só clicar no link aqui junto ao chat, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do CMO Summit, direto do Planeta Marte. Esse evento é uma iniciativa da TD, líder na produção de eventos online no Brasil, em parceria com TikTok, LinkedIn, ESPM, RD Station e AQI. Eu sou Igor Lopes, cofundador da TD, host aqui do evento com vocês. E me diz aí, marqueteiro, como você está fazendo para garantir planejamentos a longo prazo? Acho que todo mundo entendeu que nesse presente extremamente turbulento, fazer esses planejamentos mais longos é um dos maiores desafios dos diretores e gestores. E se essas tomadas de decisão influenciam na empresa de forma global? Se o marketing corporativo de todas as unidades daquela empresa espalhadas pelo mundo estão nas suas mãos? Então, como tomar conta de tudo isso nesse período tão turbulento? Quem está aqui para falar sobre esse desafio é Fernanda Romano, CMO da Alpargatas. Obrigado por estar aqui conosco, Fernanda. Obrigada eu pelo convite, super legal. Você sabe que eu sempre quis ir para Marte, né? Então estou com uma certa inveja de você nesse momento. Na próxima você vem de vez. Então, muito bem, obrigada pelo convite. E traz Havaianas, né? Aliás, vamos situar todo mundo, né? Alpargatas, Havaianas, o que é Alpargatas? Como que é o seu trabalho dentro do grupo? Então, Alpargatas, para quem não sabe, é uma empresa que esse ano, agora de 2020, comemora 114 anos. Ela já teve marcas incríveis, especialmente se você é nascido na década de 70, teve várias marcas nossas que passaram pela sua vida, como Bamba, Quixute, Conga, US Top. Hoje, no nosso portfólio de marcas, a gente tem Havaianas, Dupé e Osklen. Então, Alpargatas, Havaianas é uma marca que faz 60 anos, ano que vem, 2022, então também é uma marca bastante estabelecida e que faz parte da vida do brasileiro. E Osklen, com a sua história fenomenal, a construção, uma empresa de 30 anos, mais ou menos, também com a construção fantástica de marca. Dupé é um pouco menor, é uma marca que a gente acaba distribuindo com muito mais foco no Brasil. Quantos países hoje a Alpargatas está? Nós hoje tem escritórios no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa fica na Espanha e na Ásia a gente tem um escritório em Hong Kong e agora tem um escritório em Xangai, na China. Mas com produtos vendidos em quantos países? A Havaianas está presente em quantos países hoje? Eu não sei o número exato, mas mais de 100 países, porque a gente tem 2 modelos de trabalho, a gente tem operações próprias e distribuidores. Então, a gente tem os mercados direto, né, que a gente atua diretamente, são Brasil, Estados Unidos, são 16 países na Europa, a partir de Madrid, né? Então a Europa Ocidental, e na Ásia-Pacífico o mercado que a gente opera diretamente é China, mas, por exemplo, na Ásia-Pacífico tem mais 16 mercados que são mercados distribuidores. Aí norte da África, leste europeu, a gente atende a partir da Europa, os Estados Unidos também atende Canadá e Caribe, e no Brasil a gente tem a operação Latinoamérica também, onde a gente atua diretamente na Colômbia, os outros mercados são mercados distribuidores e
esse mesmo time faz África do Sul e Angola. Agora vocês veem como... Então é lugar para caramba. Exato, agora vocês vão ver como essa mulher é poderosa, é ela que toma conta disso tudo. E aí, a gente está conversando com muita gente aqui, né, que assim, beleza, são os CMOs da Netflix, da SAP, enfim, Mastercard aqui no Brasil, mas as diretrizes já vêm meio globais, né? No seu caso é o contrário, você dá as diretrizes para todos os escritórios no mundo inteiro. Como que é ter essa visão, assim, daqui para fora? É muito legal, é muito desafiador, é uma mega responsabilidade. Acho que o primeiro ponto é você ser a operação central, né, o cérebro e o coração de uma empresa como essa e com uma marca como a Havaianas, né? Eu lembro quando o Roberto me convidou, eu falei para ele, trabalhar com a Havaianas é ser embaixador do Brasil sem precisar falar de política, né? Porque certamente é a marca brasileira que mais se globalizou até hoje, né? A gente brinca que o Pelé se globalizou mais, mas talvez hoje o Neymar. Mas como marca, é a marca que mais se globalizou. Então, é uma mega responsabilidade. E é uma gestão de operação e de dia a dia bastante complexa, porque a gente tem nessa gestão central toda a parte, não só de gestão da marca, né? E aí como a marca fala, como a marca aparece, como a marca se materializa na vida das pessoas, mas tem também a criação, desenvolvimento de produto, a gente desenvolve, a gente cria tudo internamente, né? A gestão das categorias, a capacidade de aí desenhar os planos, né, em parceria com as operações locais, as operações comerciais locais, de como a gente vai ativar a marca e realizar a oportunidade de negócio da marca em cada um dos mercados. Lembrando que os mercados estão em estágios diferentes, né? Você vai na Austrália, os australianos acham que a Havaianas é uma marca australiana, eles acham que é deles. Coitado, né? Mas você vai para a China, a gente... mas você chega na China, a gente acabou de chegar, então a gente é muito mais jovem na China, né? Então você gerir tudo isso e ao mesmo tempo a gente tem também duas áreas que constroem ferramental de gestão para todo mundo em todas as operações. Então, uma mais voltada para dados, então uma área de gestão de analytics e que apoia a gente na tomada de decisão, identificação de tendência, desenho de planos, e uma outra área que faz todo o desenho das jornadas de experiência do usuário e prover a infraestrutura para isso. Então, desde pensar em como é a nossa loja, até pensar em como é o nosso material de ponto de venda, até pensar em quais são as regras de relacionamento que nós vamos usar para e-mail marketing, para mandar mensagens via SMS, como a gente vai fazer o deployment do nosso bot que começou no Brasil e agora está indo para fora do Brasil. Então, toda essa infraestrutura está nessa operação central que atende a todos os mercados, inclusive o Brasil. Mas como que é para você assim, identificar cada um dos locais, né, cada um dos países, como você disse, na Austrália o pessoal acha que a Havaianas é dele, na China é mais novo, na Itália talvez uma comunicação mais perto do que é no Brasil, mas até que ponto vai esse guideline da matriz e até que ponto também você dá liberdade para cada país entender o seu próprio mercado, né? A gente tem conversado muito aqui do lado oposto, beleza, a gente vê uma Netflix, por exemplo, fazendo campanha como a Inês Brasil. Quando que você vai conseguir fazer a matriz entender isso, né? Ao mesmo tempo também o Burger King fazendo campanha ali do Paulo Guedes também. Vai explicar. No seu caso é o contrário, você tem que entender cada um dos mercados, né? Para você, quando vem uma ideia muito maluca no lugar, como que você age? É muito louco isso, né? Porque é complicado, ainda mais lembrando que o brasileiro tem um pouco de complexo de vira-lata, né? A gente tem a sensação de que o gringo sempre sabe mais do que a gente, mas a gente tem a mesma disciplina de qualquer outra empresa global. Então, primeiro ponto é uma marca e uma marca global. Né? Então tem que ter uma disciplina na execução do que é a proposta de valor dessa marca na vida das pessoas, lembrando, de novo, estágios diferentes de maturidade em cada mercado. Tem 3 pontos aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, responder a sua pergunta, né? Para não desviar. Os mercados locais, eles são quem mais entende a ponta. Para nós, a cultura da Alpargatas, o primeiro princípio, o primeiro valor da cultura da Alpargatas é inspirado pelas pessoas. Então, a gente se preocupa muito em entender nosso usuário final e entender a ponta. Então, claro que os mercados têm muita liberdade para propor coisas e tem, na verdade, a obrigação de construir junto com o time global quais são as melhores formas da gente construir a marca, executar a marca
criar disponibilidade de produto, desenhar um portfólio adequado, escolher canais de distribuição e até precificar corretamente para aquele mercado, né? Então, é um trabalho muito a várias mãos. Então, claro que a gente dá muito, muito espaço para os mercados virem. Mas aí tem o segundo ponto, é uma marca global. Então, tem que ser a mesma marca percebida em qualquer lugar do mundo, independente do nível de maturidade. Aí tem um terceiro ponto, que é uma diferença muito grande entre o que é o Brasil e o que é fora do Brasil. Tá? Que aqui talvez seja o maior desafio que a gente tem na mão hoje e também a maior oportunidade de negócio que a Alpargatas tem na mão. A marca no Brasil, ela tem... eu vou me dar a liberdade aqui, né? Porque não é bem isso, mas ela tem 100% de penetração, né? A gente vende um par de Havaianas por brasileiro por ano no Brasil, né? Então, assim, a gente de fato tá dentro do armário, faz parte da vida de todo mundo. A gente é o que os ingleses americanos chamam de uma household brand, né? Então, uma pessoa nasce no Brasil, um dos presentes para o bebê recém-nascido, se a família, os amigos daquela pessoa puderem, vai ser uma Havaianas Baby, né? Então, a gente faz muito parte da vida das pessoas. Tem muita gente no Brasil, para não entrar numa coisa de separar, né? Então, quem vai dar Havaianas Baby é quem pode pagar, mas tem muita gente no Brasil cujo único calçado é um par de Havaianas, né? Então, no Brasil, a gente é uma marca extremamente universal e a gente tem produtos que vão para o ponto de venda a R$15 e a gente tem produtos no ponto de venda a R$300. Isso falando só da categoria de calçados, né? Então, é bastante diferença e são muitas execuções diferentes de produto. Quando você sai do Brasil, é um pouco diferente. A saída da Havaianas do Brasil, a entrada dela em mercados internacionais, ela já foi construída para ser a flip-flop mais premium. Então, a gente tem um play de moda muito mais forte fora do Brasil, em que permite a gente começar a jogar bola a partir de $15 a unidade. Então, é um posicionamento de preço, e aí, portanto, escolha de canais, de distribuição, forma de promover a marca um pouquinho diferente. Então, não é o mesmo nível de universalidade fora do Brasil que a gente tem no Brasil. E isso é uma coisa com a qual a gente tem que lidar, né? E quando a gente está construindo os planos, quando a gente está desenhando projetos globais de construção de marca, quando a gente faz alianças do tipo WSL, que a gente é patrocinador do WSL, a gente tem que pensar muito que o que a gente faz no Brasil e a necessidade de falar com todo mundo no Brasil, não necessariamente o que a gente faz funciona num mercado como os Estados Unidos, ou a França, ou a Itália, ou a Austrália, e que a gente não tem que falar com todo mundo nesses mercados, porque a gente está num posicionamento de preço que acaba falando com um determinado tipo de recorte socioeconômico. Mas além do preço, tem também a questão meio que cada país é uma persona, digamos assim, né? Pega para o alemão, por exemplo, como é que você vai falar para o alemão que é confortável usar o chinelo de dedo? Americano, né, gosta de usar aquela outra sandália que é diferente, né, por cima, assim. Então, a forma de lidar também com cada um bem diferente da outra. Sim, mas aí entram dois elementos, né, da construção e no nosso caso, para nós os dois são muito importantes. Tem um elemento que é você ter o produto correto para aquele usuário e para os códigos daquele usuário e a marca, né, que a gente tá cada vez mais disciplinado em separar. Né? Se a gente fosse um fabricante de commodity, diferente. Na verdade, você adequa seus produtos ao mercado consumidor e a marca é menos player. Né? No nosso caso, a marca ela vai sempre convidar você para a mesma experiência, né? A marca vai ser sempre uma marca que muito colorida, que fala em liberdade, que faz você se sentir relaxado. É uma marca que te permite ser quem você quiser, porque ela tem muitas execuções diferentes, ela tem cor, ela tem licenças, ela tem estampas, ela tem hoje diversas execuções, né? Ela tem a alpargatinha, ela tem o chinelo, ela tem a slide. Então, essa é a marca, né? Em alguns mercados a gente já abriu até mais categorias, né? No Brasil a gente tem vestuário, a gente tem um play razoavelmente importante de acessórios, quer dizer, a gente entrou em rasteirinhas, não está em todos os mercados necessariamente com a mesma força, mas isso aí é a marca e é o estilo de vida que ela te oferece.
Aí entra na execução de portfólio e execução dos produtos. Acho que o seu exemplo da Alemanha é perfeito, né? Uma das coisas que a Havaianas preza como pedágio, né, que o produto precisa entregar, é essa história, e o produto precisa, é a história do relaxamento. Relaxamento vem de conforto. Você não precisa dizer para um brasileiro que a Havaianas é confortável. O brasileiro, de novo, ele cresce com o chinelo de 3 pontas e para ele aquilo é conforto, está construído para ele. O alemão não. Para o alemão tem um outro código de conforto. Então precisa ajustar o produto para que, se para nós é pedágio entregar conforto para poder entregar a propósito da marca, então eu preciso ter um produto que o alemão entenda como confortável, ou eu preciso ensinar o alemão a usar meu produto. Né? Ninguém usava essa história de ter café expresso em casa com cápsula até alguém ir lá e criar essa categoria. Então a gente também pode abrir uma categoria de chinelos de borracha com a tira e construir a percepção de conforto ao longo do tempo. Então, num mundo onde as pessoas têm esse vocabulário mais completo, né, do que significa conforto, portanto, elas são mais exigentes, elas prestam mais atenção nesse tipo de coisa, a gente precisa entregar a proposta adequada. Então, eu quero um solado mais grosso, a gente precisa tentar entender como fazer, qual é a melhor maneira de fazer isso, anatomia na sola. E uma coisa importante, precisa ser autoral. Não é que eu vou pegar, as pessoas elas apreciam um clog, né, que é aquele formato da Crocs, ou elas apreciam a Birkin, né, e aí tem aquelas 2 tiras em cima. Ok, legal, parabéns, mas eu não vou copiar nem Crocs, nem Birkin. A Havaianas tem o seu jeito de entregar conforto, o seu jeito de entregar o que é a marca Havaianas. Então, a gente vai olhar para todas as tendências de shapes e expectativas do usuário final e construir um produto que possa endereçar isso e entregar uma experiência boa para o usuário final. Não, perfeito, mas tudo isso que você está falando, assim, são construções longas, né? São construções extensas. E aí a gente está no mundo que a gente não consegue saber o amanhã. Como você mesmo disse quando a gente estava conversando, né? A gente está no quinto trimestre de 2020. Esse ano que não acaba nunca. E aí, como é que faz para poder lidar com tanta coisa, ter que fazer essas construções mais longas, sendo que a gente não consegue enxergar o mês que vem? No seu caso, mais ainda, né? Que você tem que falar o Brasil, você está falando mundo. Eu vou te falar, talvez hoje uma das coisas mais complexas de gestão, tanto do tempo, quanto dos times e das prioridades de projetos, né? Porque eu falo que a gente, no nosso time, a gente está vivendo, e eu tenho muito essa conversa com o Roberto, que é o nosso CEO, né? A gente vive o tempo inteiro numa potencial dissonância cognitiva, porque a gente tem que ter o olho na bola do futuro, então tem tendências de comportamento, tendências de oportunidades de negócio que não vão mudar, talvez elas se acelerem, talvez elas se antecipem, talvez elas atrasem um pouquinho, mas o fato é que elas são tão fortes que apesar da turbulência, elas se mantêm. Então tem que manter o olho nelas e continuar trabalhando para entregar elas, mas tem que manter o olho na bola do presente também. E entender que a gente está vivendo uma situação em que você começa a ver notícias boas, vai ter mais estímulo financeiro de governo, vai ter menos estímulo financeiro de governo, trocou o presidente dos Estados Unidos, mudou, reabriu um monte de mercado, a Austrália diz que não tem mais caso, aí um mês depois a Austrália apareceu com 6 casos, fecharam uma cidade inteira, 2 milhões de pessoas. A gente vai continuar nessa turbulência, segundo muitos especialistas, pelo menos até o final de 2020 e 2021, tá? Até você ter uma situação de conforto na distribuição ampla de vacinas, no percentual de populações em cada país vacinado. A gente vai continuar turbulento. Então, é uma dissonância cognitiva, é o olho lá na frente e o olho na bola, porque a gente precisa tomar decisões, se muda tudo, a gente precisa poder virar um pouquinho esse nosso navio. Então, é muito complexo, mas o que a gente vem fazendo primeiro, a gente tem feito um esforço enorme de tentar tomar todas as nossas decisões com base em fatos e dados, portanto, a gente tem um time todo voltado para coletar fatos e dados, analisar esses fatos e dados e dar cenários para nós.
a gente mantém os nossos grupos de gestão de crise ativos. Né? Nós não consideramos mais que a gente está vivendo uma crise, agora nós estamos numa vida de essa confusão vai ser business as usual, mas a gente continua os grupos de gestão de crise ativos. Né? Se alguém começa a pegar alguma notícia, alguma informação, já solta para todo mundo, a gente já tem algum como se fosse um protocolo, né? Quem são as pessoas que você junta, qual é a reunião que tem que acontecer, quais são as decisões que tem que tomar. Porque a gente precisa conseguir gerir para o curto e para o longo prazo com muita assertividade. Mas é complexo, não é fácil. Você tem que continuar trabalhando para o seu plano para 2022 e 2023, sabendo que 2021 pode ter de novo um momento de fechamento de comércio, fechamento de operações, escassez de matéria-prima, sei lá, várias coisas podem acontecer, né? A gente viu uma segunda e uma terceira onda em alguns mercados, a gente sabe de mutações de vírus, quer dizer, o mundo está ainda muito... As pessoas não se sentem andando em terra firme. E a gente precisa estar preparado para tomar decisões drásticas muito rápido. Mas nós somos uma empresa grande, né? Um negócio grande, são muitas pessoas envolvidas, são resultados importantes para o negócio. Então também não dá para administrar como se fosse uma padaria, precisa ter visão de longo prazo. Com certeza. E, aliás, você internalizou muitas das tarefas, né, do time de marketing de agência, você pegou para você e está aí com você. Isso trouxe agilidade? O que você ganhou com isso, assim? Primeiro, agilidade, com certeza. Segundo, uma gestão mais próxima do que está acontecendo, um pulso do negócio. Então, a gente internalizou nossa mídia digital inteira, né? A gente tem um formato híbrido, né? Com 2 agências, uma para o mercado internacional, por enquanto a gente está fazendo a gestão só de Américas, e uma para o mercado brasileiro. Então, a gente tem a mesa de performance, é nossa, as pessoas de gestão, planejamento de mídia são pessoas alpargatas, e isso dá para a gente muita agilidade na tomada de decisão, né? E, óbvio, a gente consegue integrar tudo que está acontecendo, porque esse time trabalha junto com um estúdio de criação, que também é um híbrido entre pessoas alpargatas e pessoas de uma agência, para que comecei a ver uma tendência, um resultado aqui na mídia, eu posso criar alguma coisa para reagir a esse resultado. Processo de aprovação muito mais dinâmico, muito mais rápido, e eu consigo entrar nessas conversas, eu consigo pivotar meus investimentos, eu consigo pôr e tirar coisas do ar com muito mais agilidade. Isso tudo também traz... não só essa agilidade, que é um olhar mais de curto prazo, mas também traz para dentro do time de marketing uma aquisição de conhecimento, um treinamento constante de um modelo novo de trabalho, que quando você, como gestor, dono, responsável pela marca, terceiriza para uma outra empresa, e eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Eu não estou generalizando, não é isso que eu estou dizendo, mas você fica mais distante desse novo contexto. Ao trazer para dentro de casa, todo o time de marketing precisa estar o tempo inteiro informado de quais são as novas ferramentas, o que está sendo testado, o que funcionou, o que não funcionou. Agora pode comprar direto dessa rede social. Acabaram de colocar a gente no beta. Esse checkout está funcionando, aquele não está. Descobrimos que quando a gente coloca essa categoria junto com a outra, aumenta a quantidade de tickets, de produtos por ticket. E tudo isso está sendo discutido dentro de um grupo que antes era muito compartimentalizado, muito verticalizado em responsabilidades. E hoje ele é mais cross-funcional. Então, não só eu dei agilidade para a tomada de decisão, mas eu vou trazendo uma cultura nova de trabalho para dentro da empresa, aproveitando todas as cabeças brilhantes que já estavam aqui, sem precisar trocar pessoas, porque elas estão aprendendo on the job, né? A viver no ano de 2021, onde as coisas estão acontecendo na velocidade que a gente falou agora há pouco. Perfeito. Para a gente finalizar, assim, o que seria uma agência ideal para você hoje? O que é a agência ideal que atenderia alpargatas hoje da maneira mais fera possível, assim? Nossa, que pergunta de muitos bilhões de dólares, né? O que seria uma agência ideal? Eu acho assim, primeiro, e eu sei que isso vai parecer um pouco clichê, tá? Eu acho que não é uma empresa que se comporta como uma agência, né? Lembra de onde vem essa palavra, né? Agenciar outras coisas, né? Então, primeiro representava os grupos de mídia, depois começou a representar coletivos criativos. Então, e é isso, é daí que vem, né? Você tem agência para falar em nome de outros, né? E na sua origem, as agências de propaganda começaram assim, elas intermediavam um relacionamento.
E eu acho que não é mais isso, né? Eu realmente acredito que não é mais isso, e as melhores relações que a gente tem hoje são quando esses parceiros da gente não se enxergam agenciando nada, eles se enxergam realmente cooperando com a gente. Eles se enxergam sócios da responsabilidade naquele projeto. Então, a primeira coisa é não se comportar como se você estivesse entre o cliente, que é o marqueteiro, e o criativo, que é o cara, que é o gênio, que teve a ideia, que solucionou a pergunta que o cliente fez para o planejamento, que fez para o atendimento, que fez para... Sabe assim? É uma coisa com muitos intermediários no caminho. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de novo, vou voltar na história do coletivo de criativos. Um novo play nesse universo, ele tem um coletivo de criativos realmente diverso. E quando eu digo diverso, eu não estou, apesar disso também ser importante, eu não estou dizendo mulheres, raças, não é isso. Quando eu digo diverso, é inputs de backgrounds diversos. Por que diversidade é legal? Porque você tem opiniões diferentes, você tem histórias de vida, você tem HDs preenchidos com informações diferentes. Então, quando eu falo um coletivo de criativos, são pessoas que tenham histórico editorial, pessoas que têm histórico em design, pessoas que têm histórico em negócio, pessoas que têm histórico em serviço, pessoas que têm histórico, entendeu? E aí é onde entra, acho que a solução mais interessante para os problemas do mundo que a gente vive hoje. E, óbvio, quanto mais diverso for o background, e mais diverso for o background em tudo, e aí é onde entra as mulheres, os negros, a comunidade LGBT, porque cada uma dessas pessoas se construiu até aquele momento presente com uma experiência de vida diversa, então, de novo, vão ter ângulos diferentes para a resolução do mesmo problema. Eu acho que melhor é a solução. E por que eu acho que isso é muito importante? Porque os problemas que a gente está solucionando hoje, as oportunidades que a gente está tentando leverage hoje para a empresa que a gente vive, são de um mundo que é assim. Você pensava, eu vou vender esse produto ou serviço para esse grupo de pessoas. Hoje não existe mais fazer um negócio, não no nosso tamanho, não na nossa escala, para um grupo de pessoas. A gente tem que fazer para todo mundo, em todos os seus need states, com todas as suas histórias. Então, quanto mais a gente tiver pessoas que são capazes de empatizar com esse nosso usuário final, mais ágil, melhor, mais criativo, mais interessante vai ser a solução. E por fim, né, então, não se enxergar como intermediário, mas se enxergar como cooperação, ter um olhar, um ponto de vista de criatividade diversa, e criatividade não é só o cara que sabe escrever título e sabe fazer layout, criatividade é tudo. E acho que, por fim, talvez o elemento mais importante é um grupo de pessoas que esteja disposta a entender que a gente está nesse contexto de beta o tempo inteiro, né? A gente tem que tomar riscos juntos o tempo inteiro. A gente não responde as perguntas com uma resposta só, né? Então, eu ainda me vejo, às vezes, em situação de que a gente apresentou um desafio para um dos nossos parceiros, aí passa um tempo, volta com uma solução e aquela solução é aquela, né? Em vez de dizer, olha, nós vamos fazer essa solução, vamos começar um projeto e a gente vai virando ele na medida em que a gente for implementando, porque é um organismo vivo. E como hoje a gente vive num universo que uma marca conversa com a sua audiência o tempo todo, a conversa é um organismo vivo. Eu hoje, aos meus 46 anos, evito falar frases que aos 36 era normal eu falar, porque o contexto não me criticava por falar essas frases. É isso que nós estamos vivendo, só que está mudando o tempo todo, porque as pessoas estão acordando para coisas, estão percebendo o mundo em volta delas cada vez mais. O feedback loop é muito mais curto. Então, como a conversa é um organismo vivo, a gente precisa trabalhar como um organismo vivo. Você está dizendo que você vai colocar um filme sem finalizar na televisão? Não, não é isso que eu estou dizendo, não precisamos ser, né? Mas que a gente precisa entender que a gente não faz mais campanha, a gente não faz mais flight de campanha, a gente cria uma plataforma, a gente entende qual é a mensagem e o vocabulário em torno dessa plataforma, e uma vez que a gente botar lá no ar, ela ganha vida, e a gente precisa saber surfar essa vida. Então, a gente precisa saber errar, a gente precisa saber aceitar que a gente errou e corrigir, e tudo isso precisa ser dinâmico e rápido. E só funciona se, aquela história que eu falei, cooperar, se trabalhar junto. Então, para mim, esse tripé é o que faria um parceiro de marketing, é o que faz o parceiro de marketing ideal hoje.
Perfeito, e foi ótimo você falar isso, que a gente provocou bastante o Ian Black da New Vegas e também o Marcelo Reis da Léo Burnet sobre esses temas. Então aproveita para assistir esses dois conteúdos também. O nosso tempo acabou, Fernanda, mas gostaria de agradecer demais. Fernanda Romano, CMO da Alpargatas, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, aproveite Marte, lembre-se de se hidratar constantemente. Obrigada mesmo pelo muito convite. Filtro solar por aqui. Oi? Muito filtro solar por aqui. Filtro solar, muito bem. Beleza, brigadão. Obrigadão. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.